Meu nome é Amanda Rodrigues dos Santos, estou na terceira fase da Engenharia Elétrica e na disciplina de Aspecto de Segurança de Eletricidade vou apresentar um tema sobre segurança no trabalho. Começamos então com a definição de acidentes. É considerado acidente de trabalho o acidente que se verifica no local e no tempo de trabalho e produza diretamente ou indiretamente uma lesão corporal, uma perturbação funcional ou doença que resulta em morte ou até mesmo a redução de capacidade do trabalho. Podemos considerar acidente de trabalho não somente no local de trabalho, na empresa, mas também no trajeto de ir e voltar do local, na execução de serviços prestados que possam resultar proveito econômico para a entidade empregadora. Possui duas condições a qual acontecem os acidentes: o ato inseguro e a condição inseguras. Vamos falar sobre as duas e ver as suas diferenças. Primeiro, vamos falar do ato inseguro. O ato inseguro é praticado pelo homem em geral e ele está consciente do que está fazendo, ou seja, está indo contra as normas de segurança. E a condição insegura é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador. Coloquei duas fotinhos anexadas no slide para ver bem a diferença das duas situações. Para a segurança do trabalhador, possui a NR6, equipamento de proteção individual, na qual diz que todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destina-se à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança do trabalhador. Devemos salientar também que os equipamentos de proteção individual é diferenciado para cada tipo de trabalho. Obrigações do empregador diante ao acidente do trabalho. Ele deve adquirir e fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco de trabalho, exigir o uso do EPI, orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, sobre a conservação e como deve guardar, substituir quando estiver danificado ou extraviado e a higienização e manutenção periódica dos EPIs. Já obrigações do empregado é usar o EPI, responsabilizar em guardar e conservar, comunicar ao empregador de qualquer alteração que torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador ao uso adequado. Vamos falar agora sobre as normas regulamentadoras. A primeira norma que a gente vai falar é a 05, NR05, que fala sobre a CIPA, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que ela faz? Ela identifica os riscos do processo de trabalho, elaborando mapas de risco, elabora plano de trabalho com ações preventivas de segurança ocupacional, participa também da implementação de controle de qualidade das medidas preventivas, verifica se os ambientes e condições de trabalho estão bons e procura promover também anualmente a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. A CIPAT é um evento obrigatório nas empresas e ela é uma das mais conhecidas e ela visa a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da prevenção dos acidentes de trabalho. Nesta semana acontecem várias atividades, como palestras, ginásticas laborais, vídeos relacionados à segurança e à saúde, festival de música e entre outras. Vamos falar agora sobre a NR4, que fala sobre serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Os princípios básicos, então, da NR04 é a integração da atividade preventiva ao processo produtivo. Ele abrange todos os aspectos relacionados ao trabalho. Planeja também as ações de prevenção através da implementação de programas de gestão de segurança e saúde do trabalhador, a participação dos trabalhadores no planejamento, execução e avaliação das medidas adotadas pela empresa, o emprego de técnicas atualizadas O que então as ações de prevenção de acidentes e doença do trabalho pressupõem? Elas adaptam o trabalho ao homem nos postos de trabalho, escolhendo os equipamentos e métodos para a produção, especialmente aqueles que possuem o trabalho muito repetitivo. O conhecimento das condições de cada atividade e postos de trabalho em relação à organização do meio de trabalho, como as relações sociais e inovações tecnológicas. Avaliam também a origem dos riscos
priorizando as medidas de proteção coletiva, incluindo aquelas derivadas de substituição de matérias-primas ou insumos que expõem a saúde das pessoas. Análise dos acidentes e doenças de trabalho, mantendo adequado o registro de informação. Vamos falar então da NR07 também, que fala sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Essa norma estabelece obrigatoriamente da elaboração e implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, visando prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionada ao trabalho. Ela propicia melhor qualidade de vida aos colaboradores, previne a indenização trabalhista, previne os dirigentes da empresa, como pessoa física, da sua responsabilidade criminal, bem como a empresa de responsabilidade civil no caso de ação judicial. Temos também a NR18, a PPRA. Esse programa visa a prevenção de saúde e a integridade dos trabalhadores, antecipação, reconhecimento, avaliação, controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a prevenção do meio ambiente e todos os recursos naturais. As ações de PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependente das características dos riscos e das necessidades de controle. Bom, no próximo tópico a gente vai falar sobre rotinas de trabalho e os procedimentos. Para entender, então, devemos saber o que é rotina de trabalho. Rotina de trabalho é a sequência de atividades profissionais que realizamos diariamente. Não é somente essa sequência que compõe a rotina, mas também a forma que realizamos essas atividades. E o procedimento de trabalho podemos definir como um documento que expressa o planejamento de certas tarefas importantes que devem ser executadas para que o alcance de um padrão de execução. Exemplos que a gente vai falar de procedimentos de trabalho são o POP e EIT, que é muito comum nas indústrias. A sigla POP significa Procedimento Operacional Padrão. Então, o POP é um documento que formaliza as tarefas dentro da organização, relacionando os responsáveis com os recursos utilizados de cada etapa. Portanto, ele traz a identificação dos dados de quem, o que e quando são realizadas todas as fases de operação. O POP apresenta as informações de forma ampla e geralmente com uma linguagem mais técnica, conforme dizeres e termos de legislações ou normas padrões. IAT, Instrução de Trabalho, junto com o POP são elaborados e anexadas as instruções de trabalho, IT. São os documentos que, além de citar as atividades e os responsáveis, trazem um maior detalhamento das tarefas, incluindo questões como modo e tempo de execução, ou seja, as ST mostram como as atividades são realizadas. Baseado em um manual ao usuário, as instruções de trabalho devem ter uma linguagem simples e ser escrita por meio de um passo a passo descomplicado com informações realmente necessárias para a execução da tarefa. Pode ser utilizada imagem, foto e tabelas para facilitar ainda mais o entendimento do colaborador. Então, resumindo, o procedimento operacional é uma descrição das atividades envolvidas no fluxo do processo de trabalho, ou seja, é um roteiro padronizado sobre as operações do processo. Já a instrução de trabalho, a IT, é uma descrição detalhada das atividades específicas, produtivas e operacionais. E com isso, chegamos ao fim do trabalho.